E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 18/5/2026, segunda-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente falando de Ripple XRP. Vamos falar, pessoal, sobre um banco italiano que fez movimentações grandes em relação ao XRP e surpreendeu toda a comunidade do XRP. É a Europa entrando com força, comprando XRP. Muitos meses atrás vinha falando que a Europa já tinha começado a se posicionar em relação ali ao XRP. E essa movimentação do maior banco italiano em relação ao XRP vem surpreendendo. O especialista em criptomoedas, que é o X Finance Bull, ele destacou um importante desenvolvimento envolvendo o XRP após surgirem relatos de que o maior banco da Itália, o Intesa Sanpaolo, estabeleceu um fundo fiduciário de 18 milhões de XRP por meio da Grayscale XRP Trust. Então aqui já falo o que, pessoal? Que um banco da Itália foi lá na bolsa e comprou por meio de um ETF da Grayscale 18 milhões de dólares em XRP. E esse especialista argumentou em um tweet recente que a medida reflete a crescente confiança institucional do XRP, apesar do ceticismo contínuo em algumas partes do mercado de cripto. Essa publicação destacou que o Intesa Sanpaolo administra aproximadamente, olha esse número, pessoal, 1,1 trilhões de dólares em ativo, tornando a exposição ao XRP relatada pelo banco notável para o setor de ativos digitais. Então ele já administra aí mais de 1 trilhão de dólares ali em ativos e agora começou a se posicionar em relação ao XRP. Por quê? Porque é regulamentado agora com a lei de clareza ali dos Estados Unidos, que está para ser aprovado pelos Estados Unidos, vai ser o ativo mais regulamentado ali de todos. Isso traz segurança para os bancos começarem a ter ali uma estratégia de reserva de XRP. O X Finance Bull afirmou que, embora muitos participantes do mercado permanecessem pessimistas em relação ao Ripple e ao XRP durante, essa recente fraqueza do mercado, que não só o XRP, teve essa queda, mas sim o mercado em geral, até então o BTC ali, que bateu 126 mil dólares, caiu para 60, hoje está em torno de 77 mil dólares, caiu e é o maior ativo de todos. As grandes instituições, vendo essa fraqueza do mercado, ficam com o pezinho atrás, mas elas estão discretamente se posicionando nos melhores ativos, para que todos estão descrevendo como uma futura fase de altas para os criptoativos. E o tweet também focou bastante no sentimento dos investidores durante a atual queda do mercado. De acordo com o X Finance Bull, os trades devem prestar atenção à movimentação do capital institucional em vez do medo de curto prazo do mercado. Aqui ele já fala que se os grandes estão comprando, por que os menores têm que ter medo? Muita coisa está por vir. Por quê? Porque estão se posicionando com esse mercado de baixa, tá? O comentarista também argumentou que as instituições financeiras com trilhões de dólares em ativos não ia se expor, em XRP, ao menos que acreditasse que o ativo tivesse potencial e utilidade ao longo prazo dentro do sistema financeiro em evolução. Aqui está, a publicação, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, as duas publicações, e essas afirmações compartilhadas, pelo X Finance Bull estavam ligados a um relatório apresentado em um vídeo da UU Blockchain. De acordo com o relatório, a Intesa Sanpaolo expandiu significativamente suas participações em criptoativos durante o primeiro trimestre de 2026. Então pegou janeiro, fevereiro e maio, é onde o maior banco da Itália, o Intesa Sanpaolo, veio comprando criptos à roda. Segundo informações, o banco aumentou sua exposição de criptomoedas de cerca de 100 milhões de dólares, que era ali no quarto trimestre de 2025, para
235 milhões até o final de março. E esse relatório afirmou que o banco aumentou suas reservas de BTC e obteve exposição ao Ethereum pela primeira vez por meio de compras vinculadas a BlackRock e também pela Ethereum Trust. Além desses investimentos, a Intesa São Paulo teria estabelecido uma nova posição relacionada ao XRP por meio então da Grayscale. E segundo esse relatório, o banco detinha 712.319 ações da Grayscale XRP Trust com o valor estimado em 18 milhões de dólares lá no dia 31 de março, tá, pessoal? Então já veio abril e também maio, né? Estamos aí no meio de maio. O mesmo relatório afirma que a Intesa São Paulo reduziu suas exposições a produtos relacionados à Solana durante o trimestre, incluindo a redução nas participações vinculadas ao ETF BTY Solana Stake. Então eles estão diminuindo ali os seus, né? A sua exposição, né, em Solana e comprando XRP. E essa narrativa institucional do XRP que continua a crescer com o X Finance Bull, que aproveitou o desenvolvimento para reforçar o argumento mais amplo de que o XRP continua a atrair a atenção institucional apesar das críticas constantes de alguns participantes do mercado. E na publicação, né, ele também questionou quantas grandes instituições financeiras precisariam se expor ao XRP antes que os críticos parassem de rejeitar o ativo. A publicação reflete uma narrativa que se tornou cada vez mais comum entre os apoiadores do XRP, principalmente porque os bancos, gestores de ativos e empresas de investimentos continuam explorando produtos de investimentos em criptomoedas regulamentados. Embora nessa exposição relatada não signifique que a Intesa São Paulo tenha comprado o token XRP diretamente, o investimento por meio de produtos fiduciários da Grayscale ainda representa uma exposição indireta ao desempenho do preço do ativo. Esse aqui é a publicação, né, do X Finance Boom, que ele coloca Boom. O maior banco da Itália, com cerca de 1,1 trilhões de ativos, acaba de tomar uma posição de 18 milhões de dólares em XRP via Grayscale XRP Trust. Enquanto, né, as pessoas estavam postando coisas negativas sobre a Ripple XRP, tem sempre, né, os haters, bancos de trilhões de dólares estavam se posicionando para o próximo mercado de alta. Se você está sentindo para baixo porque o mercado está em vermelho, lembre-se disso. Instituições de trilhões de dólares estão obtendo exposição ao XRP. Isso por si só é algo enorme. E eles confiam no XRP porque vê o futuro sendo construído. E se você ainda não confia, a sua própria convicção siga o fluxo do dinheiro. Quantas instituições de trilhões de dólares precisam comprar XRP antes que as pessoas parem de chamá-lo de golpe? E aqui eles colocam então um vídeo mostrando, né, que esse maior banco da Itália está se expondo em XRP em uma quantidade muito grande, né? E aqui logo embaixo, né, o X Finance Bull também coloca, ó, você consegue segurar seu XRP e ativos digitais durante o shakeout antes de 4 de julho? Isso aqui eu falei, mostrei, né, esse vídeo para vocês no dia de ontem. Então, pessoal, o que traz aqui de informação é que instituições de trilhões de dólares continuam comprando XRP, se expondo em XRP com a queda do mercado, né? Se grandes com trilhões e trilhões de dólares estão comprando, porque nós estamos com medos, né? É como eu sempre falo, né? Subiu, compra, caiu, compra. Por quê? Porque isso é se expor em um ativo que está regulamentado, que é seguro e com o passar dos tempos ele tende-se a valorizar. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.